Fala pessoal dos sextos anos da Escola João Saturnino de Almeida, aqui quem fala é o professor Ivo novamente. E na aula de hoje, sem mais delongas, já iremos nos adentrar, pessoal, no conteúdo que é muito importante. É uma continuação. Estamos falando nessas aulas sobre Roma, a consolidação romana. Falamos dos períodos romanos. Primeiramente, a questão da formação da cidade de Roma, do estado de Roma. Falamos sobre a monarquia em Roma. Falamos sobre a república em Roma. E agora nós vamos nos adentrar sobre a questão do império em Roma, tá certo? Vamos lá. Pessoal, o Império Romano. Após as conquistas, Roma se tornou uma grande potência. Após das suas conquistas militares, a questão da sua expansão militar, a questão das suas vitórias sucessivas mediante a outros povos e nações ao seu redor. Roma acabou conquistando tudo isso através das armas, através da sua potência militar. E Roma se tornou uma grande potência através das suas conquistas, pessoal, tá certo? As fronteiras dos domínios romanos foram estendidas para regiões distantes. Roma não apenas conquistou territórios ali no seu entorno, perto da cidade de Roma. Roma conquistou território praticamente da Ásia até e praticamente toda a Europa. Roma conquistou vários territórios, vários continentes. Roma teve a maior extensão territorial de uma nação do mundo. Óbvio, né? Que assegurava a paz e a segurança. Teve um longo período de paz também. Roma conquistou tudo isso, mas também teve um longo período de paz. Roma conseguiu fazer que o seu território não entrasse em conflito, tá certo? Vamos lá. Otávio trabalhou para centralizar o poder em suas mãos. O que é isso? Ele centralizou o poder em suas mãos. Resumindo, ele colocou todo o poder em suas mãos e passou a mandar em tudo ali. Por isso que o nome é império. Imperador vem de monarquia. Monarquia e império praticamente é a mesma coisa, pessoal. Então vai mudar essa nomenclatura. Que império e monarquia quem governa é um rei. E no império quem governa é um imperador. Imperador e rei tem a mesma nomenclatura. É a mesma coisa. Tá certo? Otávio trabalhou para centralizar o poder em suas mãos. Começava assim uma nova fase, conhecida como Império. Foi nas mãos de Otávio que surgiu o Império. Foi o primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto. Augusto significava divino, Deus, certo? A história do Império Romano é dividida em duas fases: o Alto Império e o Baixo Império, que nós vamos falar aqui agora há pouco, certo? Vamos lá. A participação de Augusto no poder consular o transformou no comandante máximo do exército e da religião romana, ao reunir em suas mãos o auspício, comando da religião, e o império, o comando do exército, tornando-se imperador. Ao ter seu nome modificado para Otávio Augusto, passou a ser reconhecido como o escolhido dos deuses. Tá certo? Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, ele tinha nas suas mãos todo o poder absoluto. Tanto o poder do exército, quanto o poder da religião, que ainda não era a religião católica, apostólica romana. Ainda não era o cristianismo, eles ainda não tinham se convertido ao cristianismo. Isso vem posteriormente, mas ainda não. Já existia sim no Império a questão da religião cristã, mas era muito pouca ainda, pessoal, naquele período, tá certo? O Alto Império. Agora nós vamos falar das fases do Império Romano. O Alto Império teve início com o Principado de Augusto, a partir do ano 27 a.C., terminando com a morte de Severo Alexandre no ano de 235 depois de Cristo. Essa fase foi marcada pelo governo de 4 dinastias: a Júlio-Claudiana,
a dos Flávios, a dos Antônios e a dos Severos. O governo de Augusto foi o mais marcante. Ele era um governante habilidoso e organizou as finanças do Estado. Criou um elaborado aparato para a administração provincial, tanto no sentido político quanto no jurídico. Otávio Augusto acabou com as disputas internas, procurando dividir de forma mais equilibrada a influência dos diferentes grupos sociais. Isso trouxe o fim da Guerra Civil. Dinastia Júlio-Claudiana. Após a morte de Augusto em 14, os dois imperadores mais conhecidos foram Calígula e Nero. Calígula foi considerado tirano e devasso. Suas atitudes foram entendidas como resultado de uma mente doentia. Esse imperador não mediu esforços para se sobrepor aos senadores e tentou ser lembrado como um deus. Nero, obcecado com supostas ameaças ao poder, mandou matar seus familiares. Apesar de ter vivido em um contexto marcado por traições e violência, Nero promoveu as artes e ordenou a construção de edifícios importantes. Também é lembrado por ser considerado o acusador dos cristãos. A degradação do Império Romano, o Baixo Império. O fim do Império, o fim do longo período de conquistas reduziu o constante afluxo de riquezas e escravos com o qual os romanos estavam acostumados. A falta de escravos provocava dificuldades nos setores agrícolas e comercial. O ritmo de crescimento da economia não era mais suficiente para sustentar as demandas existentes para a manutenção do império. Isso fez com que os administradores romanos iniciassem um contínuo aumento de impostos. Uma grande proposta de reorganização política começou com Diocleciano, que instituiu a tetrarquia, o governo de 4 pessoas, certo? As várias tetrarquia é um governo de 4 pessoas. As várias regiões do império foram divididas e subdivididas em setores administrativos para o melhor funcionamento das províncias, protegendo-as das ameaças. Os fatores externos. Os romanos usavam a palavra bárbaros para se referir aos povos que não estavam subordinados ao império. Isso aqui, pessoal, que estou lendo aqui, é o declínio do Império Romano. O Império Romano estava no seu auge, lá no Alto Império, e aqui conheceu o declínio do Império Romano. Ocorreu, como a gente já viu aqui, teve inúmeros fatores, pessoal. Vários fatores. Um deles foi o período da redução das conquistas. Roma não estava mais indo conquistar outros territórios. Esse foi um fator. Outro fator foi a falta de escravos. Como é que eles conseguiam escravos? Eles iam para as batalhas, ganhavam as guerras, as diversas conquistas aí, e a nação perdedora, eles pegavam os soldados e traziam para Roma para ser escravos, certo? E outra coisa, Roma estava crescendo muito a sua população. E o ritmo do crescimento econômico de Roma estava insuficiente para sustentar as demandas da população. Esses foram outros fatores. Outro fator é a questão dos bárbaros. Quem eram esses bárbaros? Eram povos germanos que estavam vindo lá da Germânia. A Germânia hoje é a Alemanha, certo? Esses povos bárbaros, para se referir aos povos que não estavam subordinados ao império e que não falavam latim. Entre todos os povos bárbaros se destacavam os germanos. Os germânicos ou os germânicos não tinham um comando centralizado que favorecesse ações unificadas. Resumindo, Roma estava enfraquecida militarmente, pessoal, e economicamente também. Os bárbaros se aproveitaram, eles eram hábeis guerreiros, e começaram a invadir Roma em batalhas e começaram a ganhar espaço, tá certo? Esse também foi um dos outros fatores que culminou, pessoal, com esse enfraquecimento do Império Romano. Com a cavalaria pesada e fortes armamentos,
Os germanos desenvolveram uma organização social que se constituía em grupos isolados. Cada grupo germânico tinha um chefe militar e alcançava essa posição com base no seu prestígio. Tá certo? Vamos lá. Essa, pessoal, basicamente foi um dos vários fatores que contribuiu para o enfraquecimento do Império Romano. Tá certo? Essa é a aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima.